Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. O grande mover de Deus, o sobrenatural de Deus. E para que essas experiências aconteçam na nossa vida, irmão, precisa de um gatilho. Algumas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, né? Disparou um gatilho, porque a pessoa teve uma reação emocional e se atribui que há um gatilho na vida dessa pessoa, e quando esse gatilho dispara, né, às vezes alguma experiência, alguma situação, alguma circunstância, dispara esse gatilho, ela tem uma reação emocional contra aquilo. Mas aqui podemos pensar em um gatilho para um avivamento, um gatilho para um reavivamento, um gatilho para uma manifestação sobrenatural. E eu penso, irmãos, que a oração é um gatilho importante disso aí. Atos capítulo 4, versículo 31, diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Pensa, irmãos, isso já despertou para pensar assim? O que eles estavam orando? Qual era o motivo da intercessão deles? Que tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam num momento difícil ali, do início da igreja. Mas será que eles pediram por livramento? Será que eles pediram por ousadia? Será que eles oraram em outra direção, apenas da presença de Deus? E o lugar tremeu, e os corações estavam quebrantados. Houve, irmãos, na história um grande despertamento, né? É conhecido como marco da história como o segundo grande despertamento. E isso aconteceu há muito tempo, lá nos anos 1790 a 1840, um período, né, de 50 anos. E começou com reuniões de oração. Pastores, pessoas leigas oravam, e num período longo, né, nas suas reuniões. Crianças oravam, havia confissão pública de pecado. Pense, meu irmão, a pessoa chegar na frente de uma multidão e dizer, olha, essa semana eu pequei porque eu fiz isso. Pensa, irmãos, que nível de despertamento. Várias e várias pessoas se decidiam por Cristo nessas reuniões. Não havia nenhum personagem assim, né? O fulano de tal vai estar lá e vai acontecer isso. Não, irmão, quem estava lá era o Espírito Santo de Deus, era o Senhor. Não tinha celebridades. O que eles faziam era apenas orar. E os resultados disso, às vezes se pensa que na simplicidade das coisas nada acontece. Meu irmão, é na simplicidade que as coisas acontecem. E nesse de grande despertamento, pensar que o número de conversões na cidade, na zona rural, né, nos sítios, nas fazendas. Interessante, nesse grande despertamento dos Estados Unidos, muitas igrejas metodistas começaram a surgir, também igrejas batistas, fruto desse grande despertamento. Isso influencia, olha, irmãos, como o avivamento, o despertamento impacta. Esse grande despertamento nos Estados Unidos, nesse período, ele contribuiu para o movimento de abolição, lutar contra a escravidão. Cultos domésticos passaram a existir nas casas das famílias. Pense, irmãos e irmãs, como um grande despertamento. Agora, nós tivemos a conferência Geração da Última Hora, e o tema foi Desperta Tu que Dorme, justamente Deus falando com a igreja, alertando a igreja para esse grande despertamento. Por isso, precisamos, irmãos e irmãs, buscar o Senhor, não apenas uma conversa, mas suplicar, clamar, interceder, porque, meus irmãos e irmãs,
Se falamos aqui de gatilho, né? Que o céu se move, se assim podemos dizer, quando oramos, quando nós oramos como quem depende unicamente de uma resposta do céu. Então, desafio você, faça isso. E pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom.